Vieram com alguma direção? Então faz a pergunta. Qual? Mas eu gostaria de você expressar bem a pergunta. Como que o Eterno, ele usa cada geração que surge para se aproximar cada vez mais do objetivo da criação? Como que o Eterno usa a cada geração? Para se aproximar cada vez mais da era messiânica. Para se aproximar cada vez mais da era messiânica. Porque cada geração que surge tem novos costumes. A geração do primeiro tempo não é a mesma do segundo tempo. Que não é a mesma de hoje. E parece que para haver essa mudança sempre precisa de uma catástrofe. Entre aspas, né? Que foi falando do próprio povo, a gente sabe. Mas como que cada geração com seus novos problemas ajudam de uma certa forma a crescermos mais ou nos aproximarmos mais? Uma geração vai? Não, vou fazer pergunta, né? Quero ver a resposta. Né? Olha, eu não posso dizer que eu sei responder, mas a gente pode, como aqui é o bate-papo de hoje, a gente pode conversar e se você já leu alguma coisa a mais, quiser complementar. Mas vamos partir do seguinte ponto. A Mashiach é algo que Deus havia escolhido para o povo Israel. Mashiach é Messias, viu? Para você, é Messias. E para o cristianismo, Messias é o Jesus, tá? Então, há um princípio de que o Eterno havia decretado o quê? Um Messias a cada geração. Por quê? Um Messias a cada geração. Vamos lembrar lá quando houve a destruição em Noé. Foi dito o quê? Que o homem é mau desde a sua meninice. Por diversas vezes, o homem está sempre colocando as coisas a perder. O homem que eu falo é a geração. E no caso do termo bíblico, está sempre com alguns nomes. Por exemplo, aquele povo da época de Noé, tá? Já estava tudo corrompido. Uma geração má. Então o Eterno olha, o que ele vê? Ele vê um que realmente tinha dentro dele. E aqui é bom lembrar, nessa época não existia povo escolhido de Deus. É o mundo de então, era o mundo de então, tá? Não tinha judeu, não tinha o hebreu ainda. Naquele instante, então, aqui fica cravada a ideia o quê? Todas as pessoas têm o direito de buscar o Eterno. E essa busca do Eterno começa com ela, dentro dela. Pelos princípios, que princípios? De religião? Não, os princípios da Torá que estão internalizados no homem. Só que as pessoas no mundo inteiro, elas não sabem que dentro dela tem a Torá. Bom, por outro lado, o Eterno é justo. E ele não construiu pessoas como marionetes, para que ele ficasse manipulando. Não é um teatro, tá? Embora tenha um terapeuta que gosta de falar que a nossa vida é um teatro e a gente é o ator e a gente tem que aprender a dominar o palco desse teatro da vida. Quem fala isso é Augusto Cury, psiquiatra. Mas o mundo é o teatro e cada pessoa precisa aprender a dominar o Yetzer Hará. Só que Yetzer Hará, inclinação para o mal, na verdade, é o que causa prazer às pessoas. E as pessoas, elas são treinadas mundo afora para ter o prazer. E obtendo o prazer,
que é gostoso, né? Ela acaba em muitos momentos se ausentando do eterno. E com isso, o que vai acontecendo? Quanto mais você vai ganhando forma, tá? O que é ganhar forma? Quanto mais a pessoa vai tendo consciência de si mesmo, consciência daquilo que ela quer e gosta, mais longe de Deus ela fica. É aqui aquela regrinha. Os mundos espirituais, Atzilut, Beriá, o que eles são? Praticamente não tem forma. Por isso que em Beriá estão qual classe angelical? Serafim, porque eles são fogo puro, não tem forma. Mas quando chega Yetzirah, aí já tem forma. Aí as outras classes de anjos que estão lá. E quando chega aqui onde nós estamos, é a Siá, forma total. Fazendo uma comparação, os evangélicos nunca entenderam o que o apóstolo Paulo falou em Romanos: não vos conformeis com este mundo. Tomar a forma, ele está justamente falando o quê? Forma, o que é forma é a Siá, é onde nós estamos. E o que governa aqui é a ação, a nossa ação. Quanto mais a pessoa age nesta forma da ação, mais distante de Deus ela fica. Entendeu? Vocês lembram quando, sempre que eu falo disso, eu dou aquela ideia daquela doença emocional, que a pessoa, ela está centrada nela. A gente dá aquele exemplo, tem um bife no almoço, está lá o pai, a mãe e 3 filhos. Vamos imaginar o pai, né? O pai, ele é centrado só nele. O que ele vai fazer com esse bife? Ele vai deixar para a esposa? Não. Ele vai partir em 4, um para a esposa, um para cada filho, e deixando ele de fora? Não. O que ele vai fazer? Ele come tudo. Ele vai falar: tinha um bife, eu comi. E vai alegar que estava certo, que tinha um só e ele comeu. E com isso fica evidente que essa pessoa, ela é centrada só nela. O importante é que ela faça aquilo que agrada a ela. E todo mundo ao redor vai aprender para o resto da vida a tratar essa pessoa daquele jeito. Ou seja, esse tipo de coisa, a pessoa centraliza tudo nela, entendeu? Ela tem forma completa. Quanto mais forma, mais longe das coisas de Deus. Bom, a gente parou lá na parte de que as pessoas, como têm essa liberdade de livre-arbítrio, de escolha, de fazer, o que acaba acontecendo? A corrupção nos corações das pessoas. A geração, em pouco tempo, ela vai ficando má. Então a gente pensa assim: você tem Adão e Havá, Adão e Eva. Os filhos aprenderam o culto ao Eterno, mas logo nesse começo já estava pervertido. E aí foi cortado. Passa-se um período de tempo e aí vem a informação em Gênesis, que começou-se a invocar o nome de Deus novamente. Começou-se a invocar o nome de Deus novamente, ficou um período parado. Por que ficou parado? Entrou essa malignidade, não necessariamente demônios, tá? Malignidade de uma forma genérica. Bom, o que Deus faz? Ele traz alguém, né? Alguém que faz uma conexão com Ele. Quando faz essa conexão com Deus, por causa de a bênção vem para todos novamente, tá? Aí novamente vem lá, eu estou falando no Novo Testamento, citando as coisas, não é porque você está aqui não, viu? Se você ouvir os outros diálogos nossos aqui, eu estou sempre pontuando o contexto do Novo Testamento para as pessoas aprenderem essas coisas. Portanto, você está ouvindo aí achando que eu estou falando porque você está aqui, não é isso não, tá? Pode até ouvir outras aulas nossas que eu estou sempre pontuando. Então,
quando coloca a ideia do Novo Testamento é que um pecou, todos pecaram, e um abençoou para que todos fossem abençoados. E aí eles atribuem que isso é só o que Jesus fez. Aí centraliza tudo em Jesus como o poder. E na verdade, no judaísmo, na história da humanidade, sempre teve um que corrompeu e levou à corrupção, e sempre teve um, pelo menos, que fez o conserto e reconectou e trouxe a bênção de volta. Entendeu? Então, nesse sentido, o Mashiach podia ser Jesus? Podia, na geração dele. Tranquilo, normal. Como em cada geração houve alguém que fez essa conexão. Bom, uma outra coisa que é explicado é que as ações dos patriarcas, eles sempre fizeram, e um foi passando para o outro, ou seja, para abençoar as gerações futuras. Agora, indo mais a fundo naquilo que você disse, por que o Eterno estabeleceu? Ele estabeleceu por misericórdia, para ajudar o povo, porque as pessoas, elas não estavam atingindo um patamar. Então, por isso, o Eterno sempre capacita ou seja, para que seja o Messias da geração. Agora, esse Messias da geração, ele é conhecido? Nem sempre. Ou, na maioria das vezes, ele não é conhecido. Ele até pode saber que é ele, mas ele não comunica às pessoas, porque as pessoas não devem saber quem é o Messias da geração, tá? Bom, que mais que era a pergunta? Como que cada geração tem novos problemas diferentes uns dos outros, das outras gerações, e como esses problemas eles servem de alguma maneira para ajudar essa geração? Como os problemas ajudam a geração. Essa geração. Tá. E se comparar com os séculos passados, sempre foi surgindo novos problemas. E com o avanço social, é sempre visto que há novos problemas. Hoje, com a tecnologia, aumentou a depressão. Então, mas isso é muito... Quando a gente fala assim, uma geração futura, você está partindo do ponto que a geração futura, ela está pior. Estou dizendo que cada geração que entra, ela não é parecida com a outra. Sim. Ela carrega aspectos da outra, positivos e negativos. Só que sempre é uma nova geração, tem novos problemas diferentes daquela época. Sim, eu sei. Tá, só que quando a gente vê essas coisas, a gente acredita que a geração seguinte, ela é melhor do que a anterior. Por que eu estou falando isso? É algo que na cabeça das pessoas. Então veja só, a gente fala daquela série Outlander, tá? Aquela mulher, por um conhecimento lá, ela acaba voltando 200 anos. Então ela cai num reino na Escócia, não é? Aí a questão que a gente já fez a pergunta o que é mais fácil? Você voltar 200 anos? Ou como essa novelinha das 7 da Globo coloca, como chama mesmo? Não sei, que Além do Tempo? Não, é Além do Tempo? 132 anos para frente ficaram congelados, ou seja, perdeu uma geração toda. Então eles estão lá no tempo, aquela cultura. É legal ver isso daí, porque está mostrando um choque de educação, de costume. É isso que está falando: educação, costume, os modos da época. Então a impressão que passa em termos de educacional, a época do imperador, de onde eles vieram, ela é muito superior em educação do que 2018, tá?
Mas naquela época dele não tinha água encanada, não tinha chuveiro quente, não tinha luz elétrica, não tinha carros direito. Então o desconforto, não tinha telefone, estava começando o investimento naquelas coisas, projetos de carros, linha de telefone, trens, etc, etc. Tudo isso faz com que a pessoa olhe para o futuro e pense um futuro melhor. Tinha a escravidão na época deles, lá 2 anos depois que a princesa Isabel coloca a Lei Áurea. Então, num dos capítulos que eu vi aí, ele faz análise dizendo assim: naquela época tinha o homem o escravo, e mesmo passados 132 anos, não mudou muita coisa. É essa a conclusão que ele chegou, porque ele vê aquele personagem puxando a carrocinha, como a gente vê na rua as pessoas com reciclado, puxando carroça, seja branco, seja negro. Ele pensa, não é digno um homem puxar uma carroça. Seja ele, no caso o personagem lá é negro, então na cabeça dele, a escravidão foi abolida, mas na verdade ela nunca foi abolida. Entendeu? Então nessa questão social muda tudo de figura. Mas por outro lado, você percebe que os problemas sempre acompanham as gerações. E eles são mostrados de forma diferente, mas é o mesmo problema. Entendeu? É legal ver esses filmes, novela, quando mexe com esses assuntos, porque aí você vê o antes e vê o agora, e vai vendo as situações. Olha, a Paraxá, ela vai declarar sobre as bênçãos e maldições. Então eles vão entrar na terra e vai pegar Monte Ebal, Monte Gerizim, e vai fazer a leitura das bênçãos. E se não cumpre aquela bênção, necessariamente vem a maldição. Então você pensa assim, a maldição ela foi promulgada? Não. O que foi promulgado é a bênção, mas se não cumprir daquela forma, a maldição entra. Então Deus estabeleceu para a geração a maldição? Não. Mas a maldição vem? Vem. Por quê? Porque o homem não cumpriu a bênção. Olha, se não cumprir tal coisa, se cumprir tal coisa, é a bênção. Se não cumprir aquela coisa, vem o contrário, vem a maldição. Isso vai ser interessante pensar, mas aí é amanhã, tá? Deus, portanto, trouxe a maldição, mas ele deixou claro que a maldição está aí. A maldição, ela está acima das pessoas. Como eu disse outro dia, a bênção de Deus, ela desce para esse mundo. Ela começa lá em Atzilut e vem descendo para Beriá, vem descendo para Yetzirá e chega em Asiá. Então ela chega, como diz lá Salomão, que o sol nasce para o justo e para o injusto, que a chuva vem para o justo e para o injusto. O que é isso? É a bênção do Eterno. Ela vem para todos. Só que aquele que está desperto com a Torá do Eterno, ele capta a bênção. E aquele que não está desperto, a bênção passa, escorre por ele, não penetra. Aí vai dizer assim, poxa, Deus não fez. É um erro da humanidade, porque quem leva a culpa é Deus. Tá? A geração, ela fala, o diabo que fez, porque eles não sabem quem é o diabo. Aí coloca a culpa. Então houve uma personificação, então é o diabo, tá? Mas na verdade a bênção, ela vem de Deus, ela vem para todas as pessoas. Como você não está aparecendo na câmera aqui, só eu, e sem citar nome, você pega o seu marido e pega você. A bênção de Deus, ela vem e cai sobre você e cai sobre ele. Será que nós poderíamos falar que você é mais abençoado que ele, porque você está, entre aspas, conectado com Deus? Entendeu? O julgamento prévio, a pessoa vai falar assim, em nome de uma religião.
Vai falar, essa mulher é mais abençoada que o marido, porque essa mulher vai cultuar em tal lugar e ele não vai. É pobre uma análise dessa. Porque a Torá do Eterno, ela está introjetada, ela está dentro. Aí a pessoa que tem a aparência de que serve, ela pode estar toda escura por dentro. Raiva, ira, ódio, retém a mão. Dá para você enxergar as pessoas, a retenção da bênção delas pessoas? Não dá. Você chega numa igreja, numa sinagoga, num centro espírita, numa igreja católica e outras religiões, você chega, você pode ir lá no altar e olhar para todo mundo. Você tem como falar qual é aquelas pessoas que têm cumprido esse mandamento do Eterno? Não retenha a tua mão para o teu irmão. O que mais acontece dentro do povo, de uma forma geral, é reter a bênção. Hoje eu precisei de uma bênção, você sabe o que é, e eu fui até a pessoa e disse assim, olha, eu estou precisando dessa ajuda e você não tem como me falar não. Você tem que me ajudar. Você não, agora, não, eu não estou dando direito a você de dizer não. Mas você concorda que a pessoa mesmo, eu falando, olha, você não tem o direito de me dizer não. Mas ele é livre para falar, mas eu vou dizer não. Ele não quis dizer não, ele quis ajudar e ajudou. Entendeu? Agora, isso é visível. Eu estou falando de uma bênção. Querendo ou não, você tem os dois montes, como a gente falou há pouco. A bênção é promulgada, olha, você vê a necessidade do teu irmão, não retém a tua mão. Ó, daqui 5, 10 minutinhos no máximo, preciso encerrar. Que eu tenho que sair daqui 20 para as 9. Então o que acontece? Dá para enxergar quantos retiveram a mão? Não dá. E aí a gente faz aquela leitura errada. A gente olha a pessoa e fala, oh, esse fulano aqui é uma bênção de Deus. E vai ver, ele não é bênção de Deus. Porque você está vendo algumas coisas que são aparentes. E a maioria das coisas que conecta a pessoa com Deus não é aparente. Não é fazer o bem, só fazer o bem por fazer o bem. Tem muito bem que muitas pessoas fazem que não tem vantagem nenhuma. Porque se ela fez o bem para que ela fosse notada, perdeu. Não tem mérito nenhum. Aí é que tá, é o que a gente estava conversando antes, eu e ele lá. A gente estava conversando aqui antes sobre essas coisas. E eu disse que um dia eu tinha falado para o Eterno dizendo assim, eu não acho que eu tenho mérito nesse sentido, porque tenho ajudado bastante pessoas, porque eu sempre ajudei com aquilo que eu administro, ou seja, eu estou sempre ajudando com aquilo que não é meu. Eu queria ver se eu tivesse algo meu próprio, será que eu iria ser tão mão aberta assim para ajudar pessoas? Eu só vou saber quando eu tiver, porque eu posso falar, não, eu certamente faria, como teve caso que eu fiz. Citei na época lá, eu dei um dinheiro para uma pessoa e para eu recuperar aquele dinheiro eu tinha que atender 15 pacientes para chegar naquele valor. Então aquele valor era meu, eu fiz, mas será que eu faria sempre? Quem pode falar isso? Ninguém. É a realidade que vai provar se eu fiz ou não. E sabe por quê? Porque eu posso estar legal hoje, mas amanhã pode acontecer alguma coisa comigo e eu mudo de ideia. A gente pode olhar para pessoas aqui e falar, eu ajudo você, mas de repente acontece alguma coisa que você me faz, que me faz mudar de ideia. Então, quer dizer, eu mudei de ideia porque uma coisinha que você me fez, aí é justo isso? Não, quebrou tudo. Algo que venha de Deus. É que a pergunta que você fez, um modo de reflexão, ele é complicado, ele é difícil falar.
Não é fácil. Então, eu não sei se eu saí muito do tema, mas a questão que eu estou querendo ver é que, independente das gerações, elas sempre apresentam os mesmos problemas, às vezes com o mesmo nome, do mesmo tipo, e às vezes ele está camuflado. E às vezes ele é pior na geração de hoje do que na geração passada. A tecnologia, ela vem às vezes com um peso muito maior. Muito maior. Tá? Você tem rede social hoje. As pessoas podem se autopromover em rede social? Pode, mas isso é um bem? Não é. Você fazer autopromoção é um erro. Por outro lado, tudo que vai fazer você coloca lá. Precisa também? Não. Mas quando houver necessidade, você sabe que se coloca ali. Por exemplo, eu achei uma carteirinha lá, uma carteira de motorista, lá no hospital da PUC. Aí eu fiquei pensando assim, e se fosse eu que tivesse perdido? Eu ia querer que alguém se esforçasse para poder me encontrar, né? Eu sei que eu fiquei a tarde inteira procurando a pessoa, olhando o nome, procurei em rede social e fui procurar em cadastro de CPF para poder localizar a pessoa. Acabei localizando a pessoa, por um lado pelo Facebook, e depois para comprovar, sabe onde eu achei a pessoa? Num anúncio que ela fez no OLX. Então a rede social, ela permitiu que eu localizasse uma pessoa. E aí eu pude entrar em contato com ela para falar, olha, é você que perdeu a carteira? Aí ele entrou em contato e disse, poxa, eu nem sabia que eu perdi minha carteira. Para mim eu esqueci a carteira em casa. Entendeu? Agora, tem um monte de gente que acha um documento e não está nem aí. Até o dia que você perde o seu documento, aí você vai... Eu nunca perdi documento, mas eu sei que custa a gente ajudar. Não custa, tá? Mas para a pessoa ter essa ideia, ela precisa se importar. Quando você se importa, então você vai ter mais chance de se conectar com aquilo que é a bênção do Eterno. E quando você não se importa com as coisas, você está mais próximo de se conectar com a não bênção do Eterno. Veja, nós não estamos falando de pecado. Percebeu que nós não estamos falando de pecado? Sem pecado, você se afasta de Deus, é isso que eu estou dizendo. Eu não estou em pecado, logo eu estou ligado com Deus. Errado. É um erro religioso. É só o pecado que afasta a pessoa de Deus? Esse exemplo que eu estou dando afasta a pessoa de Deus. E ela não cometeu o pecado. Porque estar desinteressado não é um pecado em si. Aí, por que no judaísmo existe a cerca da Torá? Justamente para você ficar ciente disso que eu estou falando. O desinteresse. Você tem que ficar sempre ligado, atento com as coisas. E a ideia eu não preciso provar que uma cólica renal dói. Eu preciso saber que ela existe e que ela dói. Então eu preciso tomar cuidado para que ela não venha até mim. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso tomar água para manter o meu rim funcionando, certo? Eu faço isso visando um bem para mim. É egoísmo? Não, é cuidar do seu corpo, é se proteger, é evitar. Mas você nunca teve, acho que você nunca vai ter. Errado. Eu não preciso ter tido. A mesma coisa eu não sou desinteressado, mas você não precisa ficar desinteressado. Você tem que tomar cuidado para que o desinteresse não fique como um padrão em você, porque quem está desinteressado, ele não sabe que está desinteressado. Tem gente que só ama a família
E por outro lado, tem gente que só ama os de fora. E tem gente que ama mais os de fora e na mesma situação ele faz para o de fora e na mesma situação ele não faz para o de dentro. O de dentro. Ué, não tem coisa errada? Então, cuidado, não é pecado que separa você. Você pode ser separado com atitudes até que é legalizada. E aí vem, para a gente encerrar, porque eu preciso encerrar. O que torna uma geração mais pesada que uma anterior? Esse tipo de comportamento que eu estou falando, o grau que elas... E aí entra geração que tem pessoas, por exemplo, uma geração que teve Abraão, ele causou um impacto. A geração que teve o Rebbe de Lubavitch teve um impacto. A geração que teve o Baal Shem Tov teve um impacto. A geração que teve o Schneur de Liad teve um impacto. A geração que teve o Hanassi teve um impacto. A geração que teve Jesus teve um impacto. A geração que teve Davi teve um impacto. Estes todos precisaram ser Messias? Vai saber se algum deles foi na sua geração. Mas concorda que a atitude deles corrigiu muitas coisas? Ah, e um detalhe importante. Agora eu só vou citar, não vou explicar. Por que a maioria destes seres que marcam uma geração, eles sofrem? Sendo que as atitudes deles poderia atestar que eles não mereciam o sofrimento. Então por que eles sofrem o sofrimento? Para que Deus possa se lembrar do perverso. Porque ele que não merecia, ele sofre, então ele está trazendo para ele um pagamento, um preço, ele ganha mérito com isso. E Deus usa esse mérito para poder dar tempo ao perverso de voltar-se para o eterno. É muito bonito essas coisas, tá? E é isso que vai determinando as gerações. Mas geração 1 para geração 30, os problemas são praticamente o mesmo. E o modo de resolução dos problemas continua sendo seguir o Deus da Torá. Tá? Posso encerrar aqui? Posso não. Eu vou encerrar.